Um tema que tem pautado a mídia brasileira é corrupção. O que fazer para combatê-la? No programa de hoje, eu vou conversar com Simon Rio, que é coordenador do Dia do Basta à Corrupção em Porto Velho, e vai falar sobre o movimento do dia 21 de abril que vai acontecer em todo o país. Agora, no Justiça e Cidadania. Dia do Basta à Corrupção. Este é o tema do programa de hoje. Nós vamos falar aqui com o coordenador do movimento aqui em Porto Velho, um dos coordenadores do movimento em Porto Velho, que vai acontecer no dia 21 de abril em todo o país. Mas vamos saber dele como que é esse movimento, qual é o propósito do movimento, já que a corrupção é um tema que tem pautado a mídia nacional, internacional e, por que não, a regional. Simon, seja bem-vindo aqui ao Justiça e Cidadania. Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui. Simon, o que consiste esse Dia do Basta? Assim, porque é importante que a população compreenda, porque não ficar inerte, só reclamando às vezes das coisas, né? Mas o que vem a ser o Dia do Basta? Qual é o propósito? Bom, o Dia do Basta é um movimento nacional que foi criado com a luta pela aprovação da Lei da Ficha Limpa, né? Foi um movimento que, criado também através das mídias sociais e até a presente data se articula também por meio das redes sociais. Tanto que hoje já alcançou 80 cidades brasileiras e também está tendo representação no exterior, né? Tanto que nessa edição do dia 21 de abril, as atividades do Dia do Basta à Corrupção vão acontecer em 8 países também. E em Porto Velho, o que está programado? Em Porto Velho está programada uma manifestação no Parque Madeira Mamoré, um ato cívico-cultural também, já que a gente convida artistas para estarem se apresentando lá e levar essa mensagem de cultura, de cidadania, de civismo e de combate à corrupção. É interessante também lembrar que o Dia do Basta Nacional é um movimento pacífico, né, um movimento pacífico e apartidário. É muito interessante a gente frisar essa situação, que o nosso movimento ele não tem a participação ativa de partidos políticos conosco, somos todos pessoas da sociedade civil organizada, pessoas comuns como você que deve estar aí nos assistindo. Aqui em Porto Velho, por exemplo, dentre os coordenadores tem eu, um servidor do Departamento de Trânsito, tem a Gisele Pini, uma fisioterapeuta, a Gessiane Martins, da Secretaria de Justiça, e José Avelino, que é um acadêmico da UNI. Somos pessoas comuns que apenas estamos exauridos de tanta corrupção que tem acabado e afundado o nosso país. Então a gente quer chamar a população para lutar contra isso, porque o Brasil ainda tem chance, né? Então a gente quer levar essa mensagem. E qual a importância da participação do cidadão, da população, né? Porque, na verdade, a população é quem elege as pessoas, a população é exatamente quem mais sente os reflexos da corrupção, né? A participação da população é imprescindível. A história nos revela isso, Celso. Grandes mudanças e boas mudanças no país e no mundo aconteceram graças à participação ativa da população, indo às ruas, reclamando e exigindo seus direitos. Nós, o povo, ainda não aprendemos o poder que a gente tem. Somos nós que colocamos os agentes políticos no poder, então só nós também podemos tirá-los. Entretanto, precisamos de organização e mais atitude. E é isso que o Basta está querendo trazer para o Brasil. Acordar o nosso país para que nós possamos promover as boas mudanças na atualidade. Seja você dona de casa, seja você trabalhador, seja você acadêmico. Você principalmente acadêmico, a classe pensante da sociedade. No passado, os jovens, os caras pintadas, fizeram coisas maravilhosas pelo país. Então a gente está chamando de novo essa classe da sociedade para dar esse grito contra a corrupção. É exatamente o que eu ia falar, que na década de 90, com o movimento dos caras pintadas, realmente teve alguma mudança. E de lá para cá a gente não vê muita movimentação com relação às universidades, os DCEs, os movimentos estudantis, né? Então é importante a juventude, porque os caras pintadas lá da década de 90, inclusive o Lindeberg Faria, que era o presidente da UNE à época, hoje é senador da República. Isso. Então é uma porta também de entrada
da política e que é possível, sim, fazer uma coisa séria e é possível fazer alguma diferença, não é? Com certeza, e um dos nossos coordenadores é acadêmico, então o Dia do Basta está querendo trazer essa nova proposta. Grupos de estudantes que protestam, que vão às ruas, existem, mas ainda são muito tímidos diante da quantidade de acadêmicos que a gente tem no país inteiro. São várias as faculdades que existem no Brasil, então a gente precisa mobilizar todas essas pessoas para também estarem aí na ativa. Os agentes políticos têm que temer a gente, não a gente temer eles. Nós somos a maioria, nós detemos o poder é nosso, somos nós que concedemos parte de poder ao Estado, mas o poder de tirar ou colocar um agente político no poder é nosso. Esse movimento Dia do Basta à corrupção, ele é permanente, é isso? É permanente. Ele está aí, né, vai durar quanto tempo for necessário, enquanto a corrupção imperar, o Dia do Basta vai estar aí, mobilizando a sociedade, participando de forma ativa, levando mensagem de civismo, cidadania e cultura também. Agora, Simon, é importante que, por exemplo, esse movimento, que, lógico, esses líderes desses movimentos, porque é muito importante frisar que não tem o cunho partidário, mas eu digo, é importante que vá até as comunidades, né? Não ficar às vezes no centro ou algum tipo de movimento que as pessoas tenham que vir. Mas o Dia do Basta não seria interessante também ir até a comunidade, porque nesses bolsões, nesses bairros populosos, é ali onde acontece uma série de questões, especialmente em épocas eleitorais, né, que todos nós sabemos o que acontece com relação a essas compras de votos, essas questões. Isso mesmo, esse posicionamento é demasiado interessante. Inclusive, populares, em entrevistas anteriores que a gente deu aqui na imprensa local, questionaram e pediram também que o Dia do Basta fosse nas regiões mais periféricas, onde está o povo. E é isso que a gente está promovendo, está tentando fazer, ir nos bairros, articular com os líderes de bairros e fazer manifestações por lá também. Estamos também, nessa ocasião, nos deslocando para as faculdades, ofícios a gente já está mandando para as faculdades aqui de Rondônia, para que a gente possa entrar na sala de aula e passar a mensagem do combate à corrupção e também fazer o convite para as nossas manifestações, nossos eventos. É importante esclarecer que durante o ano a gente tem atividades fixas. Primeiro no dia 21 de abril, também no dia 7 de setembro, e no dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Essas datas nós realizamos eventos fixos, entretanto, sempre que acontece alguma situação mais urgente, o Dia do Basta está lá também atuando. Foi o caso que aconteceu aqui em Porto Velho, das famílias que foram desapropriadas no bairro Jardim Santana 3. O Dia do Basta esteve lá também em participação com outros grupos de manifestantes e de pessoas que estavam ali sensibilizadas com a situação daquelas pessoas. Então o Dia do Basta também tem esse compromisso de ir na sociedade, de ir na região mais carente das cidades e levar essa mensagem, mesmo porque eles, infelizmente, por um determinado número, às vezes são desprovidos de conhecimento e acabam sendo um alvo muito fácil de agentes políticos irresponsáveis ou aproveitadores. Então a gente precisa estar atuante junto com eles e é isso que a gente está tentando fazer. E é muito importante a participação de todos. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já, continuando com o tema Dia do Basta à Corrupção. E você, o que acha disso? É importante a participação da população? Então tá aí, a gente volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com Simon Rio, que é um dos coordenadores do Dia do Basta à Corrupção de Porto Velho. Ele está falando sobre esse movimento de combate à corrupção no Brasil e, por que não, nas regiões também, como o caso de Rondônia, em todos os estados. Simon, e quais os principais enfoques desse Dia do Basta? Você já falou alguns, mas assim, alguns enfoques especiais com relação a esse movimento unificado no Brasil? Bom, o Dia do Basta à Corrupção está compromissado a lutar e combater contra qualquer tipo de corrupção. Entretanto, a gente tem 4 pontos especiais que a gente está atuando porque são questões mais urgentes, que é lutar pelo fim do foro privilegiado, né? Lutar para que a corrupção seja tida como um crime hediondo no Brasil. Também estamos lutando pelo voto aberto parlamentar e pelo fim da PEC 37.
né, tentando esclarecer os nossos, dentre esses 4, os mais importantes pontos, que também são muito urgentes, o fim do voto aberto, o fim do voto secreto, parlamentar, que é aquela questão das casas legislativas do Brasil, a Assembleia Legislativa, ou então no próprio Congresso Nacional, os nossos deputados e também nas câmaras de vereadores, os nossos parlamentares votarem questões que são importantes para o país, estado e município secretamente. Eles colocam a questão em pauta lá e votam, só que a gente não fica sabendo em que o deputado que a gente votou naquela questão. Então, a gente quer que todas as decisões emanadas das casas legislativas em que hajam votações sejam claras, sejam abertas à sociedade. Eu votei em determinado candidato, eu quero saber no que ele está votando. Eu quero saber se ele está votando em uma questão que eu sou a favor ou não, para mais tarde eu reelegê-lo ou não. Isso é saber representar, isso é representar. Eles estão ali para representar a gente, então nada mais justo que a gente saiba o que eles estão votando e o que eles estão fazendo nestas casas legislativas. Então esse aí é o ponto da gente estar buscando o fim do voto secreto. E a questão da PEC 37. Muita gente ouve falar, mas às vezes não para pensar direitinho sobre o que seria isso. PEC é proposta de emenda à Constituição. Né? É uma proposta que já está tramitando no Congresso Nacional, que pretende colocar, como a gente pode dizer, um anexo na nossa Constituição. As espécies normativas do Brasil variam entre leis, lei complementar, lei ordinária, enfim, e existe a Constituição Federal. A Constituição Federal é conhecida também como a nossa Carta Magna, a Lei das Leis, enfim, porque a nossa regulamentação, na verdade não é nem regulamentação, perdão, é a nossa norma maior. É ela que comanda tudo e dela que deriva todas as outras leis. E os nossos deputados, os nossos senadores estão pleiteando, tentando aprovar uma proposta de emenda, estão querendo colocar um anexo na nossa Constituição, tirando os poderes do Ministério Público. A PEC 37 não quer nada mais, nada menos que isso. Afastar o Ministério Público e outras entidades sérias que trabalham em investigação de casos como corrupção ou então do colarinho branco. A PEC 37, ela quer incluir na nossa Constituição um texto dizendo que apenas as polícias judiciárias, ou seja, Polícia Federal e Polícia Civil, tenham a competência de investigar. E desta maneira estaria de fora o Ministério Público, estaria de fora as CPIs, estariam de fora também a imprensa que não poderia investigar, a gente entende assim. E em tempos de hoje em que a corrupção impera em todos os segmentos, em Rondônia inclusive eu diria que a corrupção aqui é institucionalizada, a gente não pode pensar em limitar a investigação, é um absurdo isso. Quanto mais órgãos investigando e trabalhando em ir a fundo em questões de corrupção ou então de crimes de colarinho branco, melhor. E essa PEC vem totalmente fazer o contrário. Ela vem querer restringir. Então, o dia do basta, Celso, o que a gente quer é deixar concorrente a obrigação de investigar. A gente não quer exclusividade para ninguém, nem para as polícias judiciárias, nem para o Ministério Público. A gente quer concorrência. Quanto mais órgãos investigando, melhor. Agora, você falava no começo a questão de acompanhar a questão até do voto aberto dos parlamentares. E você verifica o seguinte, a população tem participado, por exemplo, das sessões nas câmaras dos vereadores, nas assembleias, participando, por exemplo, lá no plenário, acompanhando, porque as pessoas, é importante que as pessoas saibam, é importante que o dia do basta também diga o dia que acontecem as sessões para acompanhar o que está acontecendo. Porque, na verdade, por exemplo, no próprio judiciário, as sessões, as audiências são públicas. As pessoas podem saber como que o judiciário está decidindo. O próprio Supremo Tribunal Federal dá uma amostra de como se faz com transparência essas questões. As sessões do Supremo, o cidadão pode acompanhar em qualquer parte do mundo, inclusive pela internet ou até mesmo na TV Justiça. Então, agora, o acompanhamento com relação ao legislativo. Você não acredita que, por exemplo, a população devia se interessar um pouco mais e ir até as casas legislativas para acompanhar isso?
Com certeza, é imprescindível que a gente esteja também fazendo esse trabalho de fiscalizador dos nossos agentes políticos. É importante que a gente vá na Casa Legislativa, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa ou no Congresso, para quem está lá em Brasília, e ver o que os nossos agentes políticos, o que os nossos deputados, vereadores, senadores estão votando. Claro, a gente precisa ser sensato, porque cada um de nós tem os nossos compromissos, a gente trabalha, a gente estuda, então a gente não pode estar 24 horas os observando. Mas claro que quando a gente tiver uma oportunidade, é sempre interessante a gente ir lá. Então é bom a gente estar fazendo esse acompanhamento para ver justamente o que eles estão fazendo. Pois é, nós estamos conversando sobre o Dia do Basta à Corrupção e eu estou conversando com Simon Hill, que é um dos coordenadores do movimento aqui em Porto Velho. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e o tema do programa de hoje nós estamos falando sobre combate à corrupção. O Dia do Basta à Corrupção. Na verdade é um movimento que acontece em todo o país, e em Porto Velho, em vários estados também, vai acontecer no dia 21 de abril. E eu estou conversando com um dos coordenadores do movimento aqui em Porto Velho, Simon Hill. Simon, e voltando só um pouquinho com relação a essa PEC 37, até para esclarecer mais um pouco aos nossos telespectadores e também com relação aos reflexos caso ela realmente não venha a ser, ela venha a ser aprovada. Um dos perigos que a gente vê no caso dessa PEC ser aprovada são vários, né? Primeiro que é o retrocesso para o nosso país. Se o Brasil aprovar essa PEC 37 e acontecer a limitação do poder de investigação, o Brasil vai estar equiparado a países paupérrimos em que o MP é privado de investigar. São 2 da África e 1 da Ásia. Então, a gente não pode permitir que essa PEC vá para frente porque vai ser um grande retrocesso para o nosso país. E um dos perigos que a gente vislumbra, claro, é uma possibilidade, a gente considera aquela situação de que uma norma, quando ela beneficia o réu, ela pode ser retroagida. Então, se a gente for entender nesse sentido, e com certeza advogados podem também se valer disso, entrar no judiciário e pedir para soltar condenados ou então pessoas que estejam sendo investigadas pelo MP, porque se aprovar essa proposta, o MP vai se tornar ilegítimo para ter investigado ou para ter resultado em determinada investigação que condenou uma pessoa ou então que está condenando. Então, muitos advogados poderão se valer disso e pedir o cancelamento de toda a investigação porque um órgão que esteve atuando seria, em tese, ilegítimo, caso essa PEC seja aprovada. Então, esse é um risco muito tremendo. Grandes bandidos que a gente está aí pode sair da cadeia ou então pode sair limpo de grandes escândalos de corrupção em que foram autores, segundo investigações. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. O MP tem feito ótimos trabalhos, a imprensa também. A imprensa é uma aliada muito grande do MP e também em investigações criminosas, enfim. Então, a imprensa tem prestado esse apoio e o MP ainda mais. E a gente não pode permitir que afastem esse órgão importante, esse órgão idôneo e competente dessas atribuições. Na verdade, o jornalismo investigativo, ele não é a PEC que vai fazer diferença para o jornalismo investigativo, né? A função do jornalista é essa, exatamente levar até a sociedade aquilo que está acontecendo, e o jornalismo investigativo faz esse importante papel, independente até de PEC, né? Mas que certamente, se isso atrapalha a questão das investigações por parte do Ministério Público, certamente vai refletindo, porque o Ministério Público é uma fonte de informação, uma fonte de notícias também, né? De certa forma, acaba sendo assim. Mas o advogado, na verdade, ele, lógico que toda oportunidade que ele tiver, ele vai, o papel dele, né? Ele vai usar as prerrogativas dele e fazer a defesa do seu cliente. E se, lógico, e se isso for favorável ao cliente dele, ele vai buscar, é lógico que vai, né? E quais as entidades que já declararam apoio, que estão participando junto com o movimento aqui em Rondônia?
Em todo o Brasil, a equipe do Dia do Basta está indo em órgãos, em órgãos importantes para buscar apoio, ajuda, e a gente tem logrado êxito. Inclusive, aqui em Rondônia, a gente está com um apoio muito forte e importantíssimo do Ministério Público do Estado, um órgão idôneo que está prestando todo o apoio para a gente. Mas também a gente conseguiu recentemente o apoio do Tribunal Regional Eleitoral daqui de Rondônia e agora o TRT, Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região, que está apoiando também o Dia do Basta, justamente por ser um movimento responsável, apartidário, sem fins lucrativos. E, enfim, a gente está tendo esse apoio, a gente está indo atrás de mais entidades importantes para estar nos ajudando no combate à corrupção, nos nossos eventos, e a gente está sendo muito bem recebido. A gente está pretendendo ir também na Procuradoria Regional do Trabalho, aqui em Rondônia, e também na OAB, pedir apoio dessas entidades para a realização do Dia do Basta no dia 21 e em outras ocasiões também. Agora, e qual a importância da internet nesse movimento? Das redes sociais, especialmente. Isso, as redes sociais ela teve importância desde o começo, afinal o grupo foi criado através delas. Então, através das redes sociais a gente tem conseguido alcançar um número muito grande de pessoas. E o grupo agora só está em 80 cidades em todo o Brasil graças às redes sociais. E está também no estrangeiro, 8 países em que tem brasileiros radicados por lá. O Dia do Basta também está presente e estará realizando as manifestações. Para você ter uma ideia, Celso, a gente nunca viu os nossos coordenadores nacionais, mas tudo através da internet. A gente aderiu ao movimento e estamos trabalhando de forma atuante, mas sempre articulando e conversando por meio das redes sociais, fazendo conferências através da internet, discutindo. Tem os nossos grupos de discussões no Facebook, tem também o nosso blog, enfim. A gente está se articulando e está conseguindo se consolidar desta maneira, e mesmo porque é uma característica do grupo, né? Um grupo formado pela sociedade civil organizada. Pois é, e está aí também a dica, né? Os estudantes, porque na verdade hoje a maioria, na faixa, na verdade segundo pesquisas até na faixa entre 16 e 27, 28, 30 anos, é a faixa que está mais nas redes sociais, né? Então é importante que é também uma faixa etária que estão nas universidades, é importante isso. Então, eu gostaria que você reforçasse aí também o convite para o dia 21 de abril, em Porto Velho. Na verdade, serão alguns dias, né? Isso. Como eu gostaria que você explicasse. Ah, sim. O Dia do Basta, que vai acontecer agora no mês de abril, ele vai acontecer em 3 dias, né? Em cidades diferentes. Serão no dia 19, 20 e 21. Algumas cidades irão fazer no dia 19, outras no dia 20, outras no dia 21. Por Rondônia, aqui em Porto Velho, a gente escolheu para realizar no dia 21 e na maioria dos países onde vão ter brasileiros realizando também optaram por essa data. Então você que está nos assistindo e quer participar dessa atividade do Dia do Basta, basta vocês entrarem no nosso blog também, na nossa página oficial, que é o www.diadobasta.org.br, e lá você vai ver as nossas causas, as nossas bandeiras e os locais onde vão acontecer o Dia do Basta aí na sua cidade. Então com isso já basta para a pessoa assinar. Isso assinar, mesmo. eu digo, participar, né? Participar. Ele saber como participar, né? Isso, através da nossa página oficial, as pessoas têm como assinar as petições online que estão lá disponíveis, que é do fim do foro privilegiado, contra a PEC 37, para tornar a corrupção um crime hediondo, e pelo voto aberto parlamentar. Então lá você, quando for acessar a nossa página, vai poder já votar de forma online nessas petições e também vai poder se organizar, conhecer o grupo e saber como você pode participar sendo da equipe da organização ou então indo nos dias que acontecem as nossas atividades, que no caso os mais próximos serão no dia 19, 20 e 21. Agora eu só queria citar os países onde vai acontecer o Dia do Basta neste mês de abril. Em Miami e Nova York, nos Estados Unidos, Buenos Aires, na Argentina, Paris, na França, Dublin, na Irlanda, Lisboa, em Portugal, Amsterdã, na Holanda e
Londres, no Reino Unido. Então, os brasileiros que estão radicados em outros países também estão preocupados aqui com a terrinha deles. Então, eles estão indo na porta das embaixadas do Brasil nesses países e levando a nossa mensagem de combate à corrupção, de não à corrupção no Brasil. Lembrando que o movimento é pacífico e apartidário. É importante, né? Lembrar disso, porque às vezes a pessoa, não, isso aí é movimento do partido X, partido Y. Isso mesmo, o movimento do Dia do Basta à Corrupção, ele é apartidário, ele não tem ligação e nem influência de qualquer partido político, não tem fins lucrativos e é pacífico. Tanto que a maior parte das nossas atividades, elas têm cunho cívico e cultural. Então é importante a gente deixar isso bem claro. O Dia do Basta é um movimento formado pela sociedade civil organizada por pessoas comuns. E pessoas comuns tentando chamar outras pessoas comuns a lutar por uma causa que é de muita importância para a nossa nação, que é o fim da corrupção. Tá aí, obrigado. E é um movimento de cidadania. Obrigado, Simon Rio, que é um dos coordenadores do Dia do Basta à Corrupção em Porto Velho. Foi o tema do programa de hoje, exatamente toda essa movimentação de conscientização para combater a corrupção no Brasil. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.